No domingo passado de manhã havia acordado cedo, isso foi no sábado esta visão. Always worried. Sempre me preocupei. I've always thought of dying. Me being 50, my time is not, didn't think was too long. Sempre pensei sobre o morrer. Isso eu, estando com 50, é o meu tempo, não é? Não achava que tivesse muito tempo. I wondered what I would be in this theophany, celestial body. E queria saber o que eu seria nessa teofania, corpo celestial. Would it be that I'd see my precious friends and say a little white fog going by and say, there goes Brother Neville, or he couldn't say hello, Brother Branham. Será que eu veria os meus preciosos amigos e diria uma pequena névoa branca passando e diria, lá vai o irmão Neville? Ou ele não poderia dizer, olá, irmão Branham? When Jesus come, then I'd be man again. E quando Jesus viesse, então eu seria homem novamente? I often thought that. Eu frequentemente pensava assim. I was dreaming that I was out west and I coming down through a little sagebrush place and my wife was with me and we'd been trout fishing. Eu estava sonhando que estava no oeste e eu estava passando por um pequeno campo de artemísia e minha esposa estava comigo e tínhamos pescado truta. I stopped and opened up the gate and the skies were so pretty. E parei e abri a porteira e os céus estavam tão lindos. They didn't look like they do over the valley here. Eles não pareciam como são sobre o vale aqui. They were blue in the pretty white clouds. Eles eram azuis e com lindas nuvens brancas. And I said to wife, we ought to have been out here a long time ago, honey. E eu disse para a esposa, nós deveríamos ter vindo para cá há muito tempo atrás, querida. She said, for the children's sake, we should have been, Billy. Ela disse, por causa das crianças, nós deveríamos ter vindo, Billy. I said, that's right. I woke up. Eu disse, isso é, e acordei. I thought, I'm streaming so much, I wonder why. Pensei, tenho sonhado tanto, por que será? And I looked down and she was laying by me. E olhei e ela estava deitada ao meu lado. And I raised up on my pillow, as many you people have done. E me ergui sobre o meu travesseiro, como muitos de vocês já fizeram. Put my head up on the headboard of the bed and put my hands behind me. Coloquei a cabeça na cabeceira da cama e coloquei as mãos detrás de mim. I was laying there like this and I said, well, I just wonder what it will be the other side. E eu estava deitado aí deste modo. Eu disse, bem, eu só queria saber como será do outro lado. I am already 50 and I haven't done nothing yet. Já estou com 50 e ainda não fiz nada. If I could only do something to help the Lord. E se eu pelo menos pudesse fazer algo para ajudar o Senhor, for I know I won't be mortal. Pois sei que não serei mortal. Half of my time is gone at least, or more than half. Metade do meu tempo já se foi, pelo menos, ou mais do que a metade. If I live to be as old as my people, still half my time is gone. Se eu chegar a viver o tanto quanto meu povo, ainda assim metade do meu tempo já se foi. And I looked around and I was laying there fixing to get up. E olhei em volta de mim. Eu estava deitado ali e para me levantar, It was about 7 o'clock. Eram mais ou menos 7 horas. I said, I believe I'll go down to church this morning. If I am hoarse, I'd like to hear Brother Neville preach. Eu disse, creio que irei até a igreja esta manhã. Se eu estiver rouco, eu gostaria de ouvir o irmão Neville pregar. So I said, are you awake, honey? Deste modo eu disse, você está acordada, querida? And she was sleeping very soundly. E ela estava dormindo profundamente. And I don't want you to miss this. E eu não quero que vocês deixem isto passar despercebido.
It has changed me. Tudo isto me mudou. I can't be the same Brother Branham that I was. Não tem jeito de eu ser o mesmo Brana que antes era. And I looked, E olhei, and I heard something kept saying, you're just starting, press the battle. e ouvi algo que continuava dizendo: você está apenas começando, prossiga na batalha, Just keep pressing. continue só prosseguindo. I shook my head a minute and I thought, well, I probably just thinking like this. Sacudi a minha cabeça um instante e pensei: bem, talvez eu apenas esteja pensando deste modo. You know, your persons can get some imaginations. And I said, I just probably imagine that. Você sabe, uma pessoa pode ter imaginações. E eu disse: talvez eu apenas imaginei isso. It said, press the battle, keep going, keep going. Aquilo disse: prossiga na batalha, continue, continue. I said, maybe I said it. Eu disse: quem sabe eu disse isso. And I put my lips within my teeth and put my hand over my mouth. E coloquei meus lábios entre meus dentes e coloquei a mão sobre minha boca. And there it come again and said, just keep pressing. E eis que aquilo veio novamente, disse: continue prosseguindo. If you only knew what was at the end of the road. Se você ao menos soubesse o que está no final do caminho. And it seemed like I could hear Grim Snelling or somebody that sang that song like this. E parecia que eu podia ouvir Graham Sling, ou alguém que cantava aquela canção deste modo. He sings it here, Anna Mae and all of you all. Cantam aqui, Ana, mãe de todos vocês. I'm homesick and blue, and I want to see Jesus. Ando saudoso e triste e desejo ver a Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells chime. Eu gostaria de ouvir aqueles doces sinos do refúgio tocar. It would brighten my path and would vanish all fears. Iluminaria minha vereda e desvaneceria todo temor. Lord, let me look past the curtain of time. Senhor, deixa-me ver além da cortina do tempo. You've heard it sang here at the church. Vocês já ouviram cantar aqui na igreja. And I heard something say, would you like to see just beyond the curtain? E ouvi algo dizer: você gostaria de ver mais além da cortina? I said, it would help me so much. Eu disse: isso me ajudaria muito. And I looked, in just a moment, one breath, I'd come into a little place that slanted. E olhei e num instante num suspiro, eu tinha chegado num pequeno lugar que estava inclinado. I looked back and there I was laying on the bed. Olhei para trás e lá estava eu deitado na cama. And I said, this is a strange thing. E eu disse: isto é uma coisa estranha. Now I would not want you to repeat this. Agora queria que vocês não repetissem isto. This is before my church or my sheep that I am pastoring. Isto é diante da minha igreja ou das minhas ovelhas que estou pastoreando. Whether it was I was in this body or out, whether it was a translation. Se foi que eu estava neste corpo ou fora, se foi uma trasladação, It wasn't like any vision I ever had. não foi como nenhuma visão que já tive. I could look there and I could look here. Eu podia olhar lá e eu podia olhar cá. And when I hit that little place, I never seen so many people come running, screaming, oh, our precious brother. E quando cheguei a esse pequeno lugar, eu nunca vi tantas pessoas virem correndo, clamando: oh, nosso precioso irmão. And I looked at young women, maybe in their early 20s, 18 to 20. E olhei, e mulheres jovens, talvez com uns 20 e poucos anos, 18 a 20, They were throwing their arms around me and screaming, our precious brother. elas me abraçavam e clamavam: nosso precioso irmão. Here come young men in the brilliance of young manhood.
Eis que vieram moços no esplendor da jovem masculinidade, and their eyes glistening and looking like stars on a darkened night. e seus olhos brilhavam e pareciam estrelas numa noite escura. Their teeth as white as pearl. Seus dentes tão brancos como pérola. And they were screaming and grabbing me and screaming, "Oh, our precious brother." E clamavam e me abraçavam e clamavam, ó nosso precioso irmão. And I stopped and I looked and I was young. E parei e olhei, e eu estava jovem. I looked back at my old body laying there with my hands behind my head. Olhei para trás, para o meu velho corpo deitado lá, com minhas mãos detrás da minha cabeça. And I said, I don't understand this. E eu disse, não entendo isto. And these young women throwing their arms around me. E estas jovens me abraçavam. Now I do realize this is a mixed audience. And I say this with the sweetness and with the mellowness of the Spirit. Agora eu compreendo que esta é uma audiência mista, e digo isto com a doçura e brandura do Espírito. Man cannot put your arm around women without a human sensation. Os homens não podem abraçar as mulheres sem sensação humana. But it wasn't there. Mas lá não havia isso. There was no yesterday nor tomorrow. Não havia nem ontem, nem amanhã. They didn't get tired. They were... Não se cansavam, estavam... I never seen such pretty women in all my life. Nunca vi mulheres tão belas em toda a minha vida. They had hair way down to their waistline, long skirts to their feet, and they were just hugging me. Elas tinham o cabelo comprido até a cintura, saias longas até os pés, e elas me abraçavam. It wasn't a hug like even my own sister sitting there would hug me. Não era um abraço como até mesmo minha própria irmã, sentada aí, me abraçaria. They were not kissing me and I was not kissing them. Elas não me beijavam e eu não as beijava. It was something that I have not got the vocabulary, I haven't got the words to say. Era algo que eu não tenho o vocabulário, não tenho as palavras para dizer. Perfection wouldn't touch it. Perfeição não se aproximaria disso. Superb wouldn't even touch it nowhere. Majestoso nem mesmo se aproximaria disso, de modo algum. It was something that I never, you just have to be there. Era algo que eu nunca, você simplesmente teria que estar ali. And I looked this way and that way and they were coming by the thousands. E olhei nesta direção e naquela direção e vinham os milhares. And I said, I don't understand this. E eu disse, não entendo isto. I said, well, Eu disse, bem, eles... and here come Hope. E eis que veio Hope. That was my first wife. Ela foi minha primeira esposa. She ran and never said my husband. Ela correu e não me disse meu marido. She said my precious brother. Ela disse, meu precioso irmão. And when she hugged me, there was another woman standing there that hugged me, and then Hope hugged this woman. And each one... E quando ela me abraçou, havia uma outra mulher ali de pé que me abraçou, e então Hope abraçou esta mulher e cada uma. And I thought, oh, this has to be something different. It can't be. There's something... E pensei, isto tem que ser algo diferente. Não pode ser, algo. Oh, would I ever want to go back to that old carcass again? Pensei, desejaria eu chegar a voltar para aquela velha carcaça novamente? I looked around there and I thought, what is this? Olhei em volta de mim, então pensei, o que é isto? And I looked real good and I said, I can't understand this. E olhei muito bem e eu disse, eu não consigo entender isto. But Hope seemed to be like a guest of honor. Mas Hope parecia ser como, uma convidada de honra. She was no different, but just like a guest of honor. Ela não era diferente, mas era justamente como uma convidada de honra.
And I heard a voice then that spoke to me that was in the room, said, "This is what you preach was the Holy Ghost." E eu ouvi uma voz então que falou comigo, que estava no quarto, disse: foi isto que você pregou que o Espírito Santo era. This is perfect love. Isto é amor perfeito. And nothing can enter here without it. E nada pode entrar aqui sem ele. I am more determined than ever in my life that it takes perfect love to enter there. Eu estou mais convicto que nunca em minha vida de que se necessita do amor perfeito para entrar ali. There was no jealousy. Não havia ciúme. There was no tiredness. Não havia cansaço. There was no death. Não havia morte. Sickness could never end there. A enfermidade nunca poderia entrar ali. Mortality could never make you old. And they could not cry. A mortalidade nunca poderia envelhecer a pessoa. E eles não podiam chorar. It was just one joy. Era um só regozijo. Oh, my precious brother. Oh, meu precioso irmão. And they took me up and set me up on a great big high place. E me levaram e me colocaram num enorme lugar elevado. And I thought, I am not dreaming. I'm looking back at my body laying down here on the bed. Pensei, não estou sonhando. Estou olhando para o meu corpo deitado aqui embaixo na cama. And they set me up there and I said, oh, I shouldn't sit up here. E me colocaram ali em cima. E eu disse, oh, eu não deveria sentar aqui em cima. And here come women and men from both sides, just in the bloom of youth, screaming. E eis que vieram mulheres e homens de ambos os lados, bem na flor da idade, clamando. And one woman was standing there and she screamed, oh, my precious brother. E uma mulher estava ali de pé e ela clamou, oh, meu precioso irmão. Oh, we are so happy to see you here. Oh, estamos tão felizes em vê-lo aqui. I said, I don't understand this. Eu disse, não entendo isto. And then that voice that was speaking from above me said, you know, it is written in the Bible that the prophets were gathered with their people. Então aquela voz que estava falando acima de mim disse, sabe, está escrito na Bíblia que os profetas foram reunidos com o povo deles. And I said, yes, I remember that in the scriptures. E eu disse, sim, lembro-me disso nas Escrituras. Said, but this is when you will gather with your people. Disse, bem, isto será quando você se reunir com o seu povo. I said, then they'll be real, and I can feel them. Eu disse, então eles serão reais e poderei senti-los. Oh, yes. Oh, sim. I said, but there's a millions. There's not that many Branhams. Eu disse, mas há milhões, não há tantos Branas assim. And that voice said, they're not Branhams. Them's your converts. E aquela voz disse, eles não são Branas, eles são os seus convertidos. That's the ones that you've led to the Lord. Esses são os que você guiou ao Senhor. And said, some of them women there that you think is so beautiful were better than 90 years old when you led them to the Lord. E disse, algumas daquelas mulheres ali que você acha serem tão belas, tinham mais de 90 anos de idade quando você as guiou ao Senhor. No wonder they're screaming, our precious brother. Não é de se admirar que elas estejam clamando, nosso precioso irmão. And they screamed all at once that if you hadn't have went, we wouldn't be here. E clamaram todos de uma vez, disseram, se você não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. I looked around and I thought, well, I don't get it. Olhei para ali, pensei, ora, não entendo. I said, oh, where is Jesus? I want to see him so bad. Eu disse, oh, onde está Jesus? Desejo tanto vê-lo. They said, now he's just a little higher, right up that way. Eles disseram, agora ele está um pouquinho mais alto, bem naquela direção. Said, someday he will come to you. Disseram, algum dia ele virá a você. He said, you were sent for a leader. Está vendo?
Disseram: você foi enviado para ser um líder. And God will come, and when He does, He'll judge you according to what you taught them. First, whether they go in or not. E Deus virá, e quando Ele vier, Ele o julgará conforme o que você lhes ensinou primeiro, se eles entram ou não. We'll go in according to your teaching. Nós entraremos de acordo com o seu ensinamento. I said, oh, I'm so glad. Eu disse: oh, estou tão feliz. If Paul, does he have to stand like this? E Paulo, ele tem que estar nesta posição? Does Peter have to stand like this? Yes. Pedro tem que estar nesta posição? Sim. I said, then I preached every word that they preached. Eu disse: então eu preguei toda a palavra que eles pregaram. I never did it from it one side to the other. Eu nunca divergi dela de um lado a outro. Were they baptized in the name of Jesus Christ? I did too. Onde eles batizaram no nome de Jesus Cristo, eu também batizei. Were they taught the baptism of the Holy Ghost? I did too. Onde ensinaram o batismo do Espírito Santo, eu também ensinei. Whatever they taught, I did too. Tudo quanto eles ensinaram, eu também ensinei. And then people screamed and said, we know that, and we know we're going with you someday back to earth. E aquelas pessoas clamaram e disseram: nós sabemos disso, e sabemos que vamos com você algum dia de volta à terra. Said, Jesus will come and you'll be judged according to the word that you preached us. Disseram: Jesus virá e você será julgado de acordo com a palavra que nos pregou. And then, if you are accepted at that time, which you will be, and said, then you will present us to Him as your trophies of your ministry. Então, se você for aceito nesse tempo, o que você será? E disseram: então você nos apresentará a Ele como seus troféus de seu ministério. Said, you will guide us to Him, and all together we'll go back to the earth to live forever. Disseram: você nos guiará a Ele, e todos juntos voltaremos à terra para viver eternamente. I said, do I have to return back now? Eu disse: eu tenho que retornar agora? Yes, but keep pressing on. Sim, mas continue prosseguindo. I looked and I could see the people just as far as I could see. Eu olhei e podia ver as pessoas até perder de vista. Still coming, wanting to hug me, screaming, our precious brother. Ainda estavam vindo, querendo me abraçar, clamando: nosso precioso irmão. Just then a voice said, all that you ever loved, and all